Bonsoir! Você chegou a mais um mais do mesmo, ao segundo mais do mesmo. Vamos ao nosso golinho de água que na minha idade, se eu tomar café, não durmo mais. Com patrocínio da... Não, tirei até o rótulo. Bom dia, Kelly. Bom dia, Livanda. Bom dia, Mary, Rita e Jorge. Bom dia, Cristiane Costa. Bom dia, Mary. Bom dia, Mary. Acho que é você de novo. Bom dia, Rafa. Bom dia, André. André, não me deixa com tanta saudade, André, por favor. Que Deus te abençoe, meu irmão. E eu tô falando aqui sem trocar a cartela do YouTube e agora apareceu a minha cara cheia de pelo. Que Deus abençoe. Bom dia, Érica. Que Deus te abençoe também. Alegria, feliz de encontrá-los. Gostaria de vê-los também, né? Então, bom dia, Vilinho. Que Deus abençoe. Bom, é o mais do mesmo, né? Bom dia. Bom dia, Lívina. Você... o Mais do Mesmo é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal. E é um programa que fala mais do mesmo livro, das mesmas doutrinas, do mesmo Jesus, para que nós andemos em novidade de vida. A única coisa que nos importa é ser novo aqui, é novo a cada dia, renovados a cada dia pelo poder do Espírito, né? Como vocês sabem, a dose de café diária já está muito alta, eu tendo a falar mais rápido, mas controlar melhor o tempo. Então, bom dia, Danita Nui. É isso mesmo, depois você me corrige aí, Danita. Desculpa aí qualquer erro de pronúncia, não se preocupe. E para quem ainda não percebeu, o nosso horário mudou. Pode ter sido só uma coincidência, né? Então, agora a gente transmite o programa às 18 horas e 2 minutos para que a gente possa decorar o Salmo 18, versículo 2, que nos diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a torre de proteção, a minha torre de proteção. Bom dia, Ana Rodrigues, bom dia, Daiane, bom dia, Juliana. Tô falando bom dia para todo mundo, é costume, gente, tem que passar, né? Ainda tá claro aqui, pelo amor de Deus. Boa noite, tá bom, bonsoir, ok, bonjour, agora me quebrou aqui, por isso que o André me deu bom dia, agora que eu entendi. Então, que bom que você conseguiu chegar hoje, Daiane. Tá tranquilo, no começo é assim mesmo, eu quase perdi a hora também. Então, sempre ao vivo, de segunda a sexta, às 18 e 2 minutos, como eu já disse. E ontem eu introduzi o nosso tema. O tema que eu escolhi para a semana é Eis que Tudo Se Fez Novo, exatamente para criar uma espécie de contraste entre o nome do programa, mais do mesmo, né? Já justificamos aqui, com aquilo que nós desejamos, né? Que tudo se faça novo nas nossas vidas, porque temos experimentado o Senhor Jesus Cristo. Não aquele Cristo, aquele Jesus caricato, explorado, esculpido de outra forma que não é aquela das Escrituras, né? Verdadeiros bezerros de ouro aí que têm sido erigidos dizendo-se de Jesus. Então a nossa intenção aqui é buscar o texto bíblico, né? Lógico, dentro das nossas limitações de tempo e conhecimento, mas lembrando que o texto é sempre excelente por si só. Bonjour, bonsoir, Marina. Esse negócio de bom dia eu não percebi que eu estava dando bom dia, olha só. Até que o pessoal começou a rir de mim. Por isso que a crítica é boa. Eu podia rir menos, né, André? Pô, a pergunta que eu estou buscando responder para mim mesmo é a seguinte, e de fato são as minhas devocionais aqui um pouco, né? Como é que o conhecimento de Cristo tem impactado a minha vida? Então, nessa investigação eu queria estabelecer alguns pontos de referência, e o problema da gente se tornar autorreferente, a gente buscar os nossos próprios critérios, é que a gente pode ter dois problemas, né? Um é se arrasar demais, como os meus alunos do seminário, uma das notas que eu peço para eles gerarem, né, para avaliação é uma nota de autoavaliação. E todo começo de semestre, como foi o caso ontem, eu acabei o mais do mesmo e comecei a minha aula imediatamente, né? E eu falei para cuidado para não se arrasar demais, né? A gente tem que trabalhar com aquilo que é possível, né? E aquilo que é o melhor que nós podemos fazer, não em comparação com os outros ou com aquilo que seja o ideal. Sempre lembrando que cuidado para não se arrasar demais. E ao mesmo tempo eu tenho alguns outros alunos que elegem outros critérios para julgar a si próprio e eles se exaltam demais, né? Os mesmos alunos na mesma sala de aula, e eles tendem a se dar 10 quando as provas deles são ruins, né? Então não aconteceu ainda de eu corrigir nesse semestre, então não falo de ninguém específico, mas olhando para 12, 13 anos aí dando aula,
Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Então, melhor estabelecer critérios que estejam externos a nós, e nesse caso, como nos ensina o apóstolo Paulo, critérios bíblicos, né? Vamos tentar erigir. Então, erigir uma série de valores aí para a gente poder julgar o quanto esse convívio com Cristo tem nos impactado, né? Então, caso você tenha se distraído com esse papo todo, eu quero saber como o conhecimento que Paulo teve de Cristo impactou a vida dele. Não no sentido geral, mas nesse contexto aqui do 2º capítulo de Coríntios, especificamente 17, que vai gerar essa frase, eis que tudo se fez novo, né? Então, como impactou? Bom, a primeira coisa que eu queria notar nesse texto que nós estamos lendo aqui, que vai chegar lá no capítulo 5:17, é que Paulo fala de um bocado de dificuldade, né, no capítulo 4 e 5. Não, mas é que a gente precisa destacar que não é aquela dificuldade que deixa a pessoa arrasada, que traz aquela desesperança, né, onde você vê a força esvair e não sobra nada senão aquele misto de depressão, aquela coisa difícil, né? Então, Paulo fala de dificuldade retratando a vida que ele mesmo levado. Então, essa é a primeira coisa que eu queria destacar, né? É uma dificuldade que pode ser encarada pela perspectiva da fé, né? Então, as metáforas e expressões que Paulo usa são muito sinceras, né? Se você notar comigo, são muito intensas mesmo. A gente pode ler aqui, por exemplo, no capítulo 4 mesmo. Se a gente pega como amostragem aqui, dos versículos 7 a 11, Paulo se referindo ao Evangelho, o fato, né, de sermos aqueles que transportam o Evangelho, ele fala: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não estamos desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Então, essa é uma amostragem, né, disso que Paulo está trazendo para a gente, como sendo a dificuldade da vida, mas olha como sempre que ele traz um adjetivo, né, ele já adjetiva a dificuldade, ele também diz: contudo, mesmo que soframos pressões, não estamos arrasados. Então, sempre de uma maneira positiva. O que é que motiva ele? Onde é que ele aprende esse negócio? Porque eu também quero, dessa maneira, viver essa realidade, né? Como eu disse, eu estou elegendo aqui o apóstolo Paulo como e aquilo que ele fala, aquilo que ele ensina, como um parâmetro de comparação para a minha própria vida. Mesmo olhando para a decadência dessa casa terrena, que é o que começa o capítulo 5, né? Fazendo alguns highlights aqui dos capítulos, dos textos anteriores, para a gente chegar até sexta-feira na conclusão do 17, ele compara o nosso corpo a uma casa terrena, né? E que ela vai sendo destruída. No meu caso aqui é até fácil de constatar, né? Ela vai sendo destruída pelo tempo. Um dia eu fui um menino, né? E agora eu começo naquela descendente. E como é que ele consegue manter a esperança? Como é que ele consegue ter essa energia para trabalhar? Isso me inculca a mente. E eu falo assim: eu quero viver nessa dimensão também, né? Mesmo nas dificuldades que ele chama de leves e momentâneas, né? Passando pela dificuldade. Acabamos de ver aqui pressões, perseguições, acusações na carta aos Coríntios. O pessoal dizendo: olha, você é fraco. Ele parece meio fraquinho, né? Ao ponto de dizer: olha, quando eu estiver com vocês eu vou com poder. Não vai ser esse negócio fácil de cartinha para cá e para lá, não. Sendo acusado, injustiçado todo o tempo, perseguido, chicoteado. Já lemos aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes, como eu não posso deixar de citar diariamente, ele tem uma introdução falando sobre o apóstolo Paulo, maravilhosa, e falando de todas as perseguições que ele passou. Ele chama isso de leve e momentânea tribulação. Ele consegue vislumbrar através das coisas visíveis, ele consegue vislumbrar o invisível da fé. Então, a primeira comparação que eu preciso fazer entre Paulo e eu é que, diferente de mim, e por tantas vezes na minha vida, é que ele relata as brabezas dessa vida, uma expressão bem antiga, vislumbrando o tempo todo a eternidade. Eu já reclamei muito da minha vida porque eu vivia de cabeça baixa. Eu tenho um cunhado que acha dinheiro em todo tempo no chão, pelo menos achava. Eu falo assim: rapaz, já tentou olhar para o horizonte, só anda olhando para baixo, né?
Então eu passava muito tempo olhando para baixo, principalmente quando eu olhava para a minha juventude. Eu me lembro de um encontro que eu tive com Deus, que eu olhei para as montanhas assim perto da minha casa, e eu lembrei do Salmo, né? Eu olhei para os montes, né? De onde virá o meu socorro virá do Senhor, e eu recebi um consolo naquele tempo. Então talvez a primeira comparação que eu faça, e vendo Paulo melhor do que eu, é que ele conseguia, apesar das dificuldades, olhar para a eternidade com os olhos da fé. Essa é a primeira e talvez grande comparação desse texto. Ele consegue enxergar o propósito de Deus em tudo que está acontecendo, em tudo que ele está fazendo. E se ele vive em Cristo, né, a morte ganha sentido. E assim ele vai começar o capítulo 5 podendo falar de morte do próprio corpo, sob a certeza da eternidade, né, e colocando tudo em perspectiva. Foi o texto que o Senhor usou, nesse pequeno testemunho pessoal, e usou comigo para que eu pudesse pregar para o meu sogro. Eu tive o privilégio, né, de viver muitos momentos importantes na vida do meu sogro. Ele era viúvo já de muitos anos, e ele foi se casar, e foi o meu primeiro casamento, foi o casamento do meu sogro, o primeiro casamento que eu celebrei. E depois eu tive a oportunidade de pregar para ele. Foi nesse texto, o Senhor me inspirou a usar esse texto falando de decadência, porque ele estava com Parkinson. Então eu falei assim, vamos tratar essa realidade com perspectiva. Foi o que veio ao meu coração pela graça de Deus. E meu sogro creu no Senhor Jesus, o querido Milton, né? E mesmo que o Parkinson aos poucos estivesse destruindo a sua casa, ele conseguiu olhar com os olhos da fé para esse futuro incorruptível, esse corpo glorificado que ele terá, né? E aguardamos a ressurreição do corpo, né? Ele já está com o Senhor, assim cremos. Tive o privilégio de batizá-lo também. E por último, encerrando esse ciclo com meu sogro, tive o privilégio também. Gostaria que tivesse levado mais tempo, mas estive lá no seu sepultamento. Então, mas ele olhava com os olhos da fé e via, mesmo sem uma prática cristã muito parecida com a nossa, porque foram muitos anos vivendo de outra maneira, ele cria que o Senhor restauraria. Então, aprendo com ele, mas nós dois aprendemos com o apóstolo Paulo a colocar tudo em perspectiva e olhar com os olhos da fé essa eternidade que nos aguarda. O contato com Cristo, e essa foi a pergunta que eu fiz, ensinou o apóstolo a olhar o mundo com os olhos da fé. Ao me comparar com o apóstolo, eu oro para que o Senhor me ensine a viver todos os detalhes desta vida, e como diz o capítulo 4:17, não fixando o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as que se veem são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. E aí eu peço ao Senhor que nesse final de dia, seja o seu dia como tiver sido, né, que Ele te amplie a visão, que Ele amplie a minha visão também, e que nos renove a esperança, porque mesmo se estivermos sido pressionados, que a gente não se sinta desamparado ou abatido, nem destruído, mas que o Senhor, por favor, e aí pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude a perseverar com o coração cheio do contato com Cristo. Essa é a oração que faço, que Deus abençoe você, e eu finalizo tradicionalmente, ultrapassando, transcendendo os nomes dos programas, dizendo que você é luz, e por onde você passa, as trevas se dissipam em nome de Jesus. Então creia somente e sigamos até que o Senhor venha nos buscar. Paz, irmãos, e até amanhã para mais um Mais do Mesmo. Deus abençoe.